Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor David Carvalho aqui para te fazer a pergunta mais importante. Se tudo nessa vida é passageiro, o que vale a pena no final? Já se fez essa pergunta? Se alguém te oferecesse hoje R$ 1 milhão, você ia saber por que você quer? Se alguém te perguntasse hoje o que você quer, você ia saber o que responder? Uma vez eu tinha um amigo que ele foi num cara milionário, o cara perguntou pra ele: "Rapaz, o que que eu posso ajudar você?" Ele não sabia o que responder. E foi em momentos como esse que a gente precisa perguntar: se a gente sabe que a vida é passageira, o que que vale a pena no final? E é em questões como estas que Eclesiastes vai tratar, porque Eclesiastes é um livro escrito por Salomão no final da vida, segundo a maior parte dos teólogos, e se está no final da vida, ele está fazendo questionamentos significativos. Então vamos lá. Se você sabe que a vida é passageira, o que vale a pena no final? Pelo que você está lutando aí? Sou o pastor David Carvalho, pastor da Igreja Jornada, então faz a coisa mais importante. Taca o dedo nesse like, curte o coraçãozinho, dá um likezinho positivo para cima. Envia esse vídeo para um amigo especial que precisa também de sabedoria na vida e, por favor, já larga um emoji, já larga uma conversa, já larga um texto dizendo: Pastor David, esse vídeo abençoou minha vida, eu gosto dessas manhãs do devocional aí nos comentários. E, por favor, né, meu povo, vamos lembrar de se inscrever no canal, porque a gente precisa de inscrições. Não dá para chegar em 1 milhão de inscritos se você só assiste o vídeo e não se inscreve. Vamos lá, então. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, diz assim: Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Salomão aqui está ensinando maturidade e perseverança. Aqui Salomão está ensinando que mais importante é o fim de como todas as coisas terminam, de como começou. Tem gente que começou miserável e pobre, mas terminou próspero e muito bem abastado. Tem gente que começa a vida tendo um relacionamento péssimo nos primeiros anos, mas termina lá na vida idosa se amando, sendo confidente, sendo coerente, sendo fiel, sendo leal. E aqui ele está falando que não adianta o entusiasmo inicial. A sabedoria é revelada na forma como eu coloco ela consistente na minha vida. Então Salomão está dizendo: melhor é como você termina. Então você precisa terminar bem. Só não deixa para ser tarde demais, tá? Porque às vezes você não sabe se chega o dia de amanhã. Meu pai esperava viver uma vida inteira e partiu com 44 anos. Meu falecido tio era um empresário de sucesso, tinha 46 anos e também partiu. Minha bisa viveu até os 92 anos. Meu vô já está com 85 anos de idade. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu já tive amigos que infelizmente partiram com 10 anos de idade. E eu já fiz enterro de um bebê que não viu nem a luz do dia. Então, a gente precisa entender que a gente precisa hoje viver a vontade de Deus na nossa vida, porque o amanhã pode não chegar. E aí fica uma frase aqui, né, bem bonitinha, parece aquelas frases de Tumblr: se o amanhã não chegar hoje, valeu a pena? É bom a gente lembrar. Agradece as coisas a Deus pelas coisas que um dia você chorou pedindo, viu? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias os achará. Eclesiastes 11:1. Ele está falando sobre trabalho e generosidade. Salomão está incentivando as pessoas a agirem com fé, né? Mesmo quando os resultados não são imediatos ou visíveis. Lançar o nosso pão sobre as águas, porque depois de muitos dias os achará, é uma analogia, é um simbolismo para a gente dizer: tenha fé, creia, lança, sabe? Seja uma pessoa feliz. Lança aquilo porque você vai encontrar resultado. Seja porque você lançou o pão sobre as águas e aí daqui a pouco os peixinhos vieram comer, você agarrou um peixe e você viu, ou porque você lançou o pão sobre as águas aquilo que você precisava e daqui a pouco rio abaixo você encontra. Não importa a analogia que você vai usar aqui, o importante é você ter fé. Lança, entrega para Deus. Por quê? Porque você vai encontrar. Sabe, quando eu lembro disso, eu lembro de Moisés sendo lançado sobre o rio do Nilo, talvez numa parte mais tranquila, né? Porque o Nilo tem muito hipopótamo e jacaré que podia ser morto, mas ele é lançado sobre o Nilo, ele vai Nilo, rio abaixo, e quem o encontra? A filha do faraó, e o quer adotar. A gente pode lançar as nossas sementes em Deus e no futuro certamente nós vamos encontrar a bênção e misericórdia do Senhor. Então, o que realmente vale a pena no final? Ter fé em Deus agora para colher no futuro. Eclesiastes 12:13 diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus. Isso aqui é o final de Eclesiastes, tá?
Lembra o cara que reclamou: tudo é vaidade, tudo é bolha de sabão, tudo a vida é complexa, tudo é limão, é limonada, não é fácil a vida. Ele está dizendo: de tudo que você ouviu até aqui, de todo o meu livro. Aqui está a sabedoria do livro de Eclesiastes, tá? Ele está dizendo, Eclesiastes é um livro que ele vai falar assim, ó, já vi gente que era forte morrer antes do tempo. Eclesiastes é um livro que ele vai dizer assim, já vi gente que era sábia, morrer e miserável. Eclesiastes é um livro que vai dizer: já vi gente rica morrer pobre. O mundo é muito desafiador, porque a chuva cai na plantação do cara que é injusto e do cara que é justo. O sol nasce pro assassino e pro cara que é bonzinho. Mas ele termina o livro dizendo assim: de tudo que você ouviu até aqui, o fim que eu tenho para dizer teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então ele está dizendo assim, às vezes a vida ela não vai te dar o resultado que você quer, às vezes a vida ela não vai ser como você realizou, imaginou, teve perspectiva, mas teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então, depois de toda a sua busca por significado, Salomão aqui ele está chegando a uma conclusão final, que é que encontrar o propósito da vida é temer a Deus e obedecê-lo. Então, eu vou terminar com uma frase de Christopher J. H. Wright, que ele diz: a verdadeira sabedoria não é descobrir o sentido da vida, mas viver para aquele que dá sentido. Amém? Se você não entender o sentido da vida, viva para aquele que dá sentido à vida. Viva para aquele que é o sentido da vida. Se você ainda não descobriu o teu propósito, ou não descobriu qual é o sentido da vida, nesse meio tempo, vai vivendo para aquele que é o sentido da vida. Vai vivendo para aquele que é a vida. Jesus disse: eu sou a vida, né? Aquele que está comigo certamente não morrerá, mas terá uma vida eterna, uma vida que não se acaba. Nesse dia, que você possa ter uma perspectiva de terminar bem, não só começar bem, mas terminar bem também. Que Deus te abençoe, que tu tenha um ótimo dia, que Jesus seja contigo.